Vamos lá. Amanhã é feriado. Vamos fazer as projeções para sexta-feira. Mas o que nós vamos ver hoje? Notícias de hoje. Vamos ver notícias de sexta-feira. Vamos ver 60 minutos. Mini índice, mini dólar. Vamos ver 20 mil ticks. Mini índice. 5 mil ticks. Mini dólar. Sim, é isso. E vamos falar principalmente sobre o elefantinho na sala. We need to talk about Kevin. Hoje saiu a taxa alvo de fundos Fed 4,50. Não mudou. Vou mostrar algumas coisinhas do Jeremy Powell. Umas falas dele sobre o mercado de trabalho. Continua forte. A economia está sólida. As tarifas eles não sabem qual vai ser o impacto direito, mas não vai ser um único impacto. Pode durar mais. E os caras estavam falando lá na Bloomberg que estão estimando que os juros sejam corrigidos em pelo menos 0,5% até o final do ano, de 0,25 a 0,5, né? Então vai talvez para 4%. E no Brasil, subiu 0,25. Acho que temos a maior taxa de juros do mundo, 15%. Ah, que delícia, quer ficar rico como eu? Aplique em Tesouro Direto. Tesouro Direto Selic, Tesouro Direto IPCA. Seja feliz. Utilize aqui o dinheirinho da renda variável como um dinheirinho de cachaça de futuros. Bom, vamos lá. Notícias para sexta-feira. Índice de atividade industrial Fed Filadélfia. Isso aqui é legal, cara. Isso aqui tem uma volatilidade. 9h30 da manhã, presta muita atenção. 17h30, Fed's Balance Sheet. Não tem notícia nenhuma, nada. Então, 9h30 da manhã, a partir das 9h30, o céu é o limite. Ou o inferno. E vamos operar mini dólar na sexta-feira. Eu tô muito, muito ansioso, mas preciso me controlar. Hoje eu saí do loss. Fiz uma operação muito boa. Se quiser acompanhar lá a live, tá lá. Vai lá nos 50 minutos, vai pegar a minha entrada. Então, vamos para os 60 minutos. Cachau. E cachau. 60 minutos mini índice. Sim, temos um novo range. Menino é feio! Ali, azul calcinha, temos o gap do dia 20 de abril, que nunca mais fechou nos 136.505. Tá? Então aqui, cara, novo range, eu tô esperando, sigo, bullish total, segue bullish. Hoje ele limpou a galera aqui, hein? Nossa, mãe de Deus, mas como limpou? Eu tô fora do mini índice, eu só urubo servo pra poder fazer as minhas entradinhas no dólar. Cara, esse movimento aqui pro alto, eu já estou replicando ele pra cá como um provável breakout pullback. E vamos ver o que ele vai fazer aí, cara. O ideal seria ele fazer um movimentinho primeiro para baixo e fechasse e aí para fechar o gap, para depois a gente tentar colocar ali um alvo melhor para ele ir, para quiçá testar aquele topo, ou fechar esse pêndulo do range prévio, que era o novinho, que agora passa a ser talvez um breakout pullback, uma região de breakout pullback, tá? Então, 60 minutos é isso. Muita atenção. Vamos para os 20 mil ticks, para ficar melhor de ver, né? Já falei sobre isso. Fica bem melhor de ver. Projeções. Tá ruim de ver. Mas, cara, é isso aí, ó. Rangezinho, tem que esperar ele se definir. É aquilo que eu falei ali. Esperar ele fazer um pêndulo pra algum lado pra gente ter um parâmetro. Por enquanto a gente não tem. Gostaria que ele fosse pra baixo primeiro, pra depois ir pra cima. Ele fez aqui um pouquinho, né? Mas não. Cara, ele tá definindo esse range aqui. Ele ainda tá mapeando ali e gerando a liquidez e limpando todo mundo e dilacerando a conta de vários. Então, por enquanto, cara, não tem muita projeção aqui. Tem que ver que lado que ele vai fazer o movimento pra gente conseguir ter um parâmetro pra depois fazer um ataque no sentido bullish. Com certeza. Pra mim, bullish. Aqui a média de 200 dos 60 minutos pra provar que os touros estão aqui. E os ursos aqui. Então, cara, ainda tem os touros mandando na história. Então, cara, que tem que esperar. Esperar ele rotacionar para algum lado do range para ver qual o movimento que a gente vai fazer, observando a média de 21 como parâmetro e principalmente aquele triângulo nosso lá da piramidezinha, que tem as estruturas de mercado como a base, a média de 21, e aí então a gente aplica os setups para fazer os movimentos certinhos, tá? Então, mini índice, cara, procurar por compra, região de compra. Aquele alvo lá, no alto lá. E aí, por enquanto, tem que ver qual vai ser o parâmetro do pêndulo dentro desse novo range. Por enquanto não tem. Tem um negócio bem pequenininho aqui, ó, que ele veio pra cá. Opa, não estão vendo. Ele veio pra cá, aí ele tenta fazer essa rotação, volta pra dentro do range, aumenta ele um pouquinho, volta pra dentro do range, não consegue replicar ele pra baixo. É difícil, cara. Difícil, diminui aqui, ó. Aumenta um pouquinho mais, não consegue fazer essa rotação. Então, cara, tem que esperar ele se definir. Tá feio. A história tá feia no mini índice, tá? Mini dólar. 60 minutos, mini dólar. Aqui tá a nossa operação. Fizemos uma operação que eu peguei a melhor parte da carne, a parte mais suculenta, sem osso, sem gordura, sem nada. Fui embora. Podia ter pego um pouco mais? Podia. Entregou 18 pontos. Mas, cara, 9 pontos, tô satisfeitíssimo. Como segundo dia de operações no mini dólar, há muito tempo que eu não fazia, gostei. E o setup, encaixou muito bem, mesmo num dia muito empenado. Aqui, mesma coisa que tava falando no índice, só que é le contraire, como diz o francês. Eu tô apostando nessa perna aqui, pessoal. E eu já tô replicando ela a partir daqui. Não sei se ele vai fazer. Vamos ver se ele talvez faça um pullback um pouco mais alto. A região que eu gostaria era exatamente como eu falei no índice. Eu gostaria que fechasse esse gap e que chegasse próximo dessa regiãozinha aqui para fazer um breakout pullback bem alto e aí poder vir na venda para tentar chegar nessa região aqui. Mas se ele não fizer, eu vou aceitar algo a partir dessa região aqui mesmo e projetar essa perna para cá para ter algo aí em torno de... para jogo, seria que ele fosse um pouquinho mais alto, né? Poder entrar a partir daqui. Se fizesse um reteste de topo seria perfeito. Para colocar para jogo aí, pelo menos 73 pontos. É isso. Eu gosto de sonhar. Mas o que ele me entregar vai estar de bom tamanho. Tá? Tô gostando demais de operar o mini dólar. É isso.
Então, por enquanto aqui, pode até ter um novo range aí, cara. Pode até ter um novo range. Pode ser que eu tenha deixado passar aqui esse novo range. Mais ou menos aqui assim, ó. Pode ter um novo range aí mesmo, hein. Mas aí na live de sexta-feira ali a gente confirma. Mas pode ter sim. Pode ter um novo range criado aí. Bem provável. Tá. Vamos lá. Errei em tudo aqui, cara. Tudo. Tava olhando o layout errado. Vamos para as projeções aqui. Isso aqui foi o dia de hoje. Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Dia de hoje. Saiu a noticiazinha do Mr. Powell. Saiu os juros. Esqueci de marcar aqui. Na verdade não esqueci. Não tá aparecendo. Aqui, juros. E o Powell. O Powell foi 13,5. E os juros foram às 3 horas da tarde. Um ao lado do outro. Então isso aí, ó. Isso aí foi o que ele fez. Pegamos esse movimentinho aqui, ó. Lindamente, ó. Olha que beleza. 2 falhas, bem tranquilo. Uma falha, 2 falhas. Entrei aqui. Por que 2 falhas ali, né? Esse candle aqui era positivo, virou negativo de uma hora para outra, uma estrela cadente. Nós fomos, martelinho. Fomos ali, nós fomos sem nem pensar 2 vezes. Saímos aqui, 9 pontos, volatilidade na tampa. Daria para poder ter saído aqui. Eram 18 pontos, eu acho. 18 pontos. Algo assim. E é isso aí, é o que é. 3 dias de loss, tava todo destruído, dilacerado. Então, tô voltando. Segundo dia, faz tempo que eu não opero mini dólar. E, pô, tô gostando, tá muito bom. Excelente. O que fazer aqui, cara, eu gostaria que ele fosse buscar aquele gap, como eu já falei antes, né? O gap, que ele fosse atraído pro novo range, né? Não sei se aqui a gente não tem um novo range aí, tá? Talvez tenha. Na sexta-feira na live, acho que já vai estar mapeado esse novo range. Pode ser sim, um novo range nessa região. E o objetivo que eu quero aqui, cara, é o objetivo de replicar aquela perna ali pra cá. Gostaria de buscar essa região aqui. Se encontra aqui. Teria muito interesse dela. Muito. Mas aqui onde ele tá, cara, infelizmente a gente não pode fazer muita coisa a não ser observando as estruturas de mercado, aquela pirâmide, né? Procurar por compra. Vindo contra o mercado. Mas pra vir compra aqui, cara, nessa região aqui, ó. Brother, essa região aqui, ó. Tem que vir com uma trap. Tem que vir obrigatoriamente com uma trap. Uma saída aqui, ó. Talvez arriscar no máximo aqui. Pra vir numa compra contra o mercado. Porque, dá uma olhada. Onde tá a média de 200 do negócio. É onde nós separamos os touros, os ursos. Então quem tá mandando no mercado do mini dólar, cara, ursos, pesado. Então, se ele vem até aqui, essa região aqui, ó. Cara, eu não penso 2 vezes de procurar por uma venda se vier bem definido, como veio essa aqui. Se chegar nessa região aqui, ó, sentir, ou nessa região aqui sentir, eu já vou bater na venda. Já vou bater na venda porque, pelo menos, por baixo, a gente vai ter 73 pontos pra jogo aí. Dá pra pegar uma pedalada aí de 30, 40 pontos. Eu sou muito dentro, cara. O dólar realmente pode fazer um bom movimento, um bom estrago aí. Eu gosto do dólar. Eu gosto. Eu sei que é alavancado, mas eu gosto. Então, se esse cara aqui faz o movimento da compra, vai lá em cima e aqui começa a sentir, brother, aqui eu venho em 2 falhas amarradão, sem pensar 2 vezes. Não tem problema nenhum de vir. E aí se ele vier fazendo todo o balaio de gato dele também, porque se tiver um range aqui, eu acho que tem, se tiver um range aqui, ó, vamos colocar mais ou menos aqui assim, esse range, ó. É bom pra caramba. Ele formou esse range aqui, ele veio primeiro pra baixo, daí a gente pode estipular que ele possa ir um pouquinho mais pra cima, ó a região que ele vai, ó. Lá. Me gusta marihuana, me gusta. E ali eu sou vendedor. Amarradão. Aqui eu sou vendedor amarradão. Só com 2 falhas eu já vim na venda. Tchau. Se vier numa trap, melhor. E se ele continuar subindo, subir, voar. Chegar aqui nessa região, cara, essa região aqui é extremamente agradável. Óbvio que se ele chegar aqui, ele vai estar numa potência compradora muito forte. Ele vai estar em V vindo violentamente para buscar esses caras aqui, ó. Gap. Tentar cruzar o range. E aí mora o perigo, né? Por isso que, se vier aqui numa trap e ele não parar mais de subir, a gente pode pensar, pegar esse pêndulo aqui e jogar ele lá pra cima, né? Mas eu acho bem difícil que isso aconteça. Não sei. Sexta-feira, cara, tem que ver como é que vai ser digerida essa história dos juros, né? Se continuar como tá, o índice vai continuar subindo, vai continuar tocando reto, vai seguir budget, talvez reteste aquele topo lá do diário, lá na puta que eu pariu, nos 142 mil pontos, ou 143, uma coisa assim, que agora mudou o ticker, né? Mas cara, eu acho pouco provável, acho que vai seguir dessa forma aqui. Morgan Stanley, ou JP Morgan, agora não lembro quem foi, falou que a média do ano de 2025 pro dólar seria 5,50, né? Ele tá no 5,50, né? Então, pode ser um fundo? Vai ficar andando de lado nessa região? A gente só vai saber nos próximos dias. Então, sexta-feira, estejam preparados. Estejam muito preparados. Como sempre, uma caixinha de surpresas. A minha aposta? Aqui. Tô apostando aqui, ó.
70 pontos pra jogo, pelo menos. Se for mais alto, aumenta mais ainda. Mais ainda. Chegando até 100 pontos. Essa é a ideia, tá bom? Muito obrigado. Ah, uma coisa importantíssima, né, que eu esqueci de falar. Like, subscribe. Thank you. Qual a razão de operarmos em ticks? Operamos em ticks por causa do volume financeiro. Nos interessa o volume financeiro pra gente fugir do risco muito rápido. Então, quando a operação realmente deslancha, o volume financeiro entra. Nesse caso aqui, ó, nesse casinho aqui, ó, em tela. Este aqui, em tela. Cara, levou 5 minutos pra pegar o meu take. 5 minutos. Eu quase não sofri com essa entrada aqui. Quase não sofri. O stop era de 6 pontos, ele atingiu 9 pontos muito fácil, foi até os 18 pontos e poderia ter seguido caindo. Não foi, por causa dos juros. Ficou de lado. Agora tenta operar o mini índice como foi hoje, pelo amor de Deus. O que foi aquilo lá? Meu Deus do céu, pessoal. Graças a Deus eu saí fora daquilo. Tá? Então, muito obrigado. Boa noite. Durmam bem. Bom feriado. Aproveitem. Eu vou trabalhar, mas aproveitem. Curtam o feriado. Sexta-feira, 9h15 da manhã, estamos aí. Tá? Boa noite.